Salmos 119, versículo de número 71. O salmista ele vai dizer: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus caminhos. Em algumas traduções vai estar estatutos. Nós vemos agora que o salmista ele está dizendo: Deus, foi necessário passar por tudo isso, foi necessário sofrer, foi necessário eu padecer para entender a sua vontade. E é interessante que o salmista ele expressa uma lição de vida, porque talvez você está perdido, porque talvez você está a ponto de desistir, porque talvez você está dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais, Deus, eu já estou, desacreditando de tudo, até mesmo do Senhor. Mas eu tenho uma palavra para você e dizer que a esperança ainda ela não morreu, porque Deus ele tem algo especial sobre a sua vida. É interessante que a Bíblia vai dizer no primeiro livro de Samuel que Eucana tinha sua esposa chamada Ana e ela era estéril. Esterilidade na Bíblia significa reprovação soberana, divina. Então o próprio Senhor tinha deixado ela estéril. Então nós vemos um tempo onde o Senhor precisava cumprir algo sobre a vida dela. Mas o tempo, às vezes, ele cria feridas. Sim. Mas as feridas, como Paulo ele dizia, que ele carregava as marcas do Evangelho sobre as suas costas, era um mapa, um direcionamento para as outras pessoas poderem enxergar o caminho aonde devia seguir. E é interessante que a Bíblia vai dizer que a luta diária dela começa dentro de casa, ao ponto que ela fica amargurada de espírito. E a história vai dizer que a opressão estava tão grande dentro de casa que Penina afrontava ela. Para você entender, olha só, a história vai dizer que debaixo da opressão Ana começa a orar. Debaixo da opressão Ana jejua. E agora a Bíblia vai dizer que a opressão estava tão grande que ela sai da sua casa para ir para o tabernáculo. E quando ela chega lá, o sacerdote pensa que ela está embriagada, mas ela disse: não, eu estou amargurada de espírito, eu só vim buscar a Deus. Você está entendendo que para algumas coisas acontecer na sua vida, às vezes é necessário vir uma opressão, às vezes é necessário vir a pressão sobre a sua vida, para que você veja o que Deus ele quer ministrar para você. Entenda uma coisa, Deus sempre levantou algumas pessoas para destravar a nossa vida, para tirar a gente do acomodismo, para tirar a gente da situação que talvez a gente ache que está bom. Mas eu quero te lançar uma palavra profética. Deus vai te despertar e vai te destravar para um propósito eterno na obra dele. Olha só que interessante. Teve uma certa feita que eu subi ao monte para orar, Cícero. E quando eu subi, estava de frente uma árvore. E eu orava dizendo: Deus, fala comigo. A gente tem esse costume de às vezes dizer: Deus usa alguém, né? Deus manifesta a tua glória. Mas o interessante é que o silêncio de Deus falou comigo. Porque às vezes o silêncio de Deus é uma grande resposta para você. E de repente, Cícero, eu vi uma lagartinha andando no meio da mata. E eu vi ela se rastejando. E eu observei por longo tempo o trajeto que ela levava para subir numa árvore, para procurar um ramo e parar e se fechar no seu casulo. E porém, Deus disse para mim: falei com você. Deus fala em coisas simples e a gente não ouve. Sabe o que aconteceu? Eu fui estudar sobre a largata. E a ciência vai dizer que ela vive os perigos se arrastejando. De alguém pisar, de alguma besta fera a devorar, de algum pássaro a pegar. Mas ela se rasteja durante esse período para subir até uma árvore no seu tempo determinado, para procurar um ramo e viver dentro do seu casulo. Quando ela entra dentro do seu casulo, a palavra casulo ela vem da palavra crisódolis, que significa crise. E Deus veio falando comigo naquele dia que às vezes é necessário a gente viver uma crise. Hoje nós vemos pessoas dizendo: não, nós vivemos em Cristo, não em crise. Espere, para você entender que a Bíblia vai dizer que a maioria do povo hebreu cresceu debaixo de opressão.
A história vai dizer que Nabucodonosor, um ímpio, é levantado para oprimir o povo e levar para o cativeiro só para se tornar Deus. Você está entendendo que Deus, ele sabe trabalhar da forma correta, da forma que ele deve se trabalhar. Paulo, ele dizia: poderá acaso o vaso contender com o oleiro? Romanos vai dizer, capítulo 11, do versículo, se não me falha a memória, 35 em diante: quem é o conselheiro do Senhor? Quando Jó indagou a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus veio do redemoinho dizendo: Jó, cinge os teus lombos como homem, porque até agora você me perguntou, e agora eu vou te perguntar e você vai me responder. Deus olha para Jó e vai dizer: Jó, onde você estava quando eu criei o universo, estendi o zodíaco e coloquei o Órion lá? Aonde você estava, Jó, quando eu criei a expansão da terra? Aonde você estava quando eu coloquei as cabras sobre os montes? Jó vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, eu não posso falar, eu vou colocar só a mão sobre a minha boca. É interessante que nós procuramos a entender o porquê, se na verdade a gente deve entender o para que Deus tudo isso. A crise, ela não veio para deformar você. A situação não veio para te matar, simplesmente ela veio para te preparar para você voar. Então a borboleta, ela vive a sua metamorfose lá dentro, Cícero, ela sangra, com certeza. Lá dentro ela vive uma grande metamorfose e a criação de Deus prega para a gente. E talvez a gente não percebe o que Deus está dizendo. Então quero dizer uma palavra de Deus para você. Deus está te preparando para um algo grandioso. Vai sangrar? Vai. Vai chorar? Vai. Vai andar com pessoas que estavam com você e de repente vão virar as costas? Vão. Você vai entregar o seu sentimento para amigos? Vão. Eles vão te trair? Vão. Assim como Judas era um dos 12, mesmo assim entregou Cristo para um propósito, para que ele fosse para a cruz. É necessário a gente passar por tudo isso só para a gente alcançar a cruz. É interessante que eu não adianta eu querer viver o Pentecoste, o avivamento, sem antes passar pela cruz e coroa. Então entenda que tudo isso que você está passando é um aprimoramento de Deus para a sua vida. Eu quero dizer algo para você: não desiste, porque o Senhor tem algo especial para cumprir na sua vida. Eu sei que você está a ponto de desistir, eu sei que você está a ponto de parar, até mesmo ao ponto de querer arrancar a sua vida, ao ponto de fazer alguma besteira dizendo: Deus, eu cansei. Mas hoje Deus, ele está nos usando aqui em conjunto, Cícero, para dizer para esse grande povo que o Senhor tem um grande plano sobre a sua vida e Ele te ama demais. Glória a Deus. Salmo 119, 71. Foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus caminhos. Amém. Glória a Deus. Que pensa.